Boa noite a todos. Quero pedir perdão pelo atraso, mas vocês sabem que faz parte, né? Acontecendo pela primeira vez aqui o nosso culto. Vamos fazer silêncio. Para nós é uma alegria tremenda ter vocês aqui nesse primeiro culto. Foram 2 meses que a gente já está investindo aqui no local, né, reformando, para a gente poder estar aqui nesse local adorando ao nosso Deus. Estamos muito felizes, muito gratos por esse momento que para a gente é um momento histórico, né, um momento muito importante. Mas é muito importante a gente entender a verdadeira razão por que a gente está aqui nessa noite. Queria ler para vocês um texto que está em João, capítulo 2, a partir do versículo 18. João, capítulo 2, a partir do versículo 18. João, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derruba este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. O templo de Jerusalém, ele havia sido derrubado pela Babilônia, o povo passou um bom tempo fora. Quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir, mas o templo ainda estava meio ruinzinho. E aí começou uma sucessão de reformas que já fazia 46 anos que o templo estava sendo reformado. Imagine como é que estava ficando aquele lugar depois de 46, a gente fica 2 meses em obra, a gente fica doido. 46 anos em obra. E as pessoas se encantavam com o templo. E Jesus diz assim: vocês estão se encantando com pedra? Com um lugar? Não. Derruba esse templo aí, que eu refaço em 3 dias. Como assim, né? O que Jesus quis deixar para a gente muito claro, e que Ele precisa deixar claro para a gente hoje, é que não importa a beleza do local que a gente vá. O que importa é a beleza do Cristo a quem a gente adora. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. É um culto especial, é um culto de abertura, mas o grande centro desse e de que deveria ser de qualquer culto é Jesus Cristo. Amém. Vamos orar adorando esse nosso Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente por essa noite, por cada um que o Senhor trouxe aqui, ó Pai, para esse momento especial. O Senhor sabe, ó Pai, a motivação do coração de cada um que está aqui conosco, ó Pai, como nossos convidados, alguns já estão conosco há mais tempo, mas, Senhor Deus, glorificamos, ó Pai, o Teu nome, porque se essa igreja está aqui, começando, Senhor, na verdade um dia ela começou no Teu santo coração. O Senhor tem movido as pessoas, o Senhor tem movido os recursos, para que as pessoas daqui, desse bairro, desse local, do conjunto, possam ouvir, Senhor Deus, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor Deus, que o Teu nome seja verdadeiramente adorado, ó Pai, através dessa comunidade aqui. Que vidas, ó Pai, possam ser transformadas através do poder do Teu santo evangelho. Estamos aqui, ó Pai, nessa noite, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos agora ficar com o grupo de louvor. Pegou o microfone já?
ao Senhor e Deus digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
orar a Deus e agradecer. Eu quero que você faça o seguinte nesse momento, que você baixe a sua cabeça e você pense durante essa semana motivos pelo qual você é grato a Deus. E você possa baixar a sua cabeça e dizer isso para Deus. Diga algumas coisas se você é grato ou grata a Deus, e eu vou quebrar esse momento de silêncio em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado na nossa vida. Às vezes, Senhor Deus, por muitas vezes, nós esquecemos de agradecer coisas tão simples que nós desfrutamos todos os dias. Pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso alimento, pela saúde, Senhor. Muitas vezes deixamos de perceber, ó Pai, o teu cuidado ao nosso redor constantemente. Senhor Deus, te damos graças, Senhor Deus, por esse culto aqui. O culto é para ti, Senhor, e agradecemos a ti. Porque sabemos que se não fosse, ó Pai, por ti, nós não estaremos aqui. Te agradecemos porque nos teus planos o Senhor tem nos incluído. Para te conhecer, para ouvir da tua voz, ó Pai, para te saber mais de ti, para ouvir da tua palavra, para sermos impactados por quem é Jesus Cristo. Que o nosso coração, ó Pai, possa de fato ser sempre grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui na frente as crianças de 4 a 9. Hã? Pode vir. De 4 a 9 anos. Tá velhinha já. Pronto. Deixa aí, Luquinha, deixa aí. Olhe, hoje a gente vai só orar. Mas no próximo domingo, a gente vai conversar. Tá certo? A tia preparou uma salinha especial para vocês, lá em cima, tá certo? Para vocês poderem continuar ouvindo a palavra de Deus lá em cima. Combinado? Vamos fazer uma oração? Vamos? Junta a mãozinha assim, todo mundo. Fecha o olhinho, sem brincar com o coleguinha. Vamos lá? Eu vou falar e vocês repetem, combinado? Tá bom? Papai do céu, muito obrigado por este dia, por este culto tão bonito que podemos dar a Ti. Nos ensina cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha, presta atenção, calma. A nossa salinha é aqui em cima, tá certo? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão sair, e lá, ó, tia Celinha, levanta a mão, tia Celinha, olha lá, ó. E tia Celinha vai levar vocês lá para a salinha, combinado? Sem correr, sem agonia, calma, calma. Não, vai, dessa vez ela fica, tá? Vamos tirar daqui. Meus queridos, hoje nós temos uma pessoa especial que vai trazer a palavra. Essa pessoa é a pessoa que está mais tempo comigo na história, que é o meu pai. É a segunda, é porque Deus estava antes. Obrigado, reverendo. Não, mas não, ao mesmo tempo. Esse é meu pai, ele também é pastor. Durante
Muitos anos ele foi pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. É meu pai, é meu professor, meu orientador, talvez no mestrado também. Atualmente ele está morando em Gravatar. Ele dá uns pingos aqui em Olinda. E aí a gente separou essa data, né, junto com ele, para poder estar aqui ministrando para vocês. O nome dele é Sérgio Lira. Eu vou fazer uma oração pela vida dele, e aí a palavra vai estar com ele. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, Pai, do reverendo Sérgio, pela sua disponibilidade de estar aqui. Que ele possa ser usado, Pai, pelo teu Santo Espírito para trazer a tua palavra aqui nessa noite. É assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Microfone agora. Eu estou com algumas pessoas aqui atrás da coluna. Eu ainda não tenho visão de raio-x. Então eu pedi, se você não puder... Quem tiver atrás da coluna pode dar uma tem vaga aqui na frente. Daqui da frente pode preencher, gente. Está reservado, mas está mais não. Mexa a sua cadeira mais para o meio, de tal maneira que as colunas você possa me ver, senão você ficar vendo a sua coluna o tempo todo, vai ser... A próxima vez ele vai tentar pintar ela de transparente. Queridos, eu tenho 2 palavras desta noite para vocês. Palavra rápida, antes de meia-noite eu termino. Já disseram, Ave Maria, não tem nada a ver com Maria. Não. Fiquem tranquilos. Quantos são membros de igreja evangélica? Por favor, levante a mão. Eu sou membro de uma igreja evangélica. Muito bom. Minha primeira palavra é para vocês. A segunda palavra é para todo mundo. A primeira é para vocês. Eu perguntei quantos membros da igreja evangélica tem aqui. Se eu perguntasse quantos missionários temos aqui, fiquem de pé. Ei, teve mais gente levantando a mão. Pode sentar. A primeira palavra que eu tenho é que se você é membro da Igreja de Cristo, você não tem a opção de não ser missionário. Mas na cabeça da gente, eu bato nessa tecla sempre, missionário é só aquela pessoa que vai pregar o evangelho para um lugar bem distante. Não. O missionário é aquele que recebeu de Deus a missão de estar nesse mundo. E a razão pela qual essa igreja se chama a missão. Então, ser membro da Igreja de Cristo é ser membro de uma igreja que tem missão. E se eu faço parte da igreja de uma que tem missão, eu sou... Aleluia. Quantos missionários tem aqui? Agora. E o que é ser um missionário? É a minha palavra para vocês. Às vezes a gente pensa que o missionário é aquele que sai falando o evangelho para tudo que era lugar, mas tem muitas histórias que eu poderia contar, vou contar uma só e fechar a primeira parte. Está no capítulo 8 do livro de Atos. Era uma mulher, o nome dela era Dorcas. Sabe o que ela era? Costureira. Alguma costureira por aqui? Pois é, tinha uma Dorcas. Ela era costureira. Costureira é uma pessoa que é muito rica, não é mesmo? Ah, pastor, queria eu. Mas Dorcas era uma costureira de uma cidade que não era uma grande cidade, uma cidade mais de pescadores, só que ela fazia o seguinte: ela usava o resto dos tecidos que sobravam das pessoas que compravam para ela costurar, ela mesma comprava mais alguns tecidos e ela costurava e dava para os pobres, os que não podiam pagar nada. Deus resolveu fazer uma revolução naquela cidade. Qual foi a revolução de Deus? Dorcas ficou doente e morreu. E quando a cidade soube, não foi a igreja de Jope que deixou de existir, foi uma membro
E aí os pobres que eram atendidos por Dorcas foram para a casa delas, todos eles lamentando, e eles mostravam: olha, essa é a roupa que ela fez para a gente. Quem vai cuidar da gente agora? E a igreja diz: não temos. E lembraram de Pedro, o apóstolo Pedro, e mandaram chamar Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro chegou, havia uma multidão do lado de fora, onde Dorcas estava morta. E Deus disse a Pedro: olha, eu vou trazer essa mulher de volta. Você está usando, que é isso? Que negócio esquisito é esse? É porque hoje eu vou falar do Deus que tem poder sobre todas as coisas. Inclusive, Ele é o Senhor da morte. E quando Ele quer, Ele faz assim. Não estou dizendo que Ele vai fazer assim. Eu estou dizendo que quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele disse ao apóstolo Pedro: vá lá e manda aquela mulher voltar à vida. E Pedro foi, orou e disse: você vai voltar. E Dorcas voltou. E quando Dorcas apareceu, irmãos, você pode imaginar como é que a cidade se movimentou? A notícia se espalhou. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus: e muitos creram no Evangelho. O poder de Deus é assim. Então, você diz: eu não fiz seminário, eu não estudei muita coisa. Mas você é cozinheira, você é costureira, você é comerciante, você trabalha em algum lugar, trabalha no supermercado, trabalha num banco, trabalha na repartição pública, é professor, professora, não sei. Mas Deus quer usar você onde você está. Uma igreja cresce quando cada membro entende que ele tem uma missão aonde Deus o coloca. Essa é a minha primeira palavra. Os que concordam com ela, diga amém. Amém. Oi. A Bíblia diz assim: quando você estiver diante de Deus, pense muito bem no que está fazendo. Porque é melhor você não prometer e não cumprir, do que prometer, ou é melhor não prometer e não cumprir, do que prometer e não cumprir. Sabe o que significa amém? Eu concordo com o que esse pastor falou. Muito bem, a segunda palavra, um pouquinho maiorzinha do que a primeira, é este assunto que está aqui no slide. Tá no ar aí? O maravilhoso plano de Deus. Esta semana foi uma semana de muitas notícias, não é mesmo? Quantas notícias aconteceram essa semana? Quantas coisas? Na área da política, na área da economia, na área da história. Pessoas de nome famosas não mais existindo entre nós. Um monte de notícias. Hoje à noite eu estou aqui para dar uma notícia para você. Só que a notícia que eu vou dar, ela é diferente. É a maior notícia que um ser humano pode ouvir no universo. Opa! Esse pastor já está exagerando, não é não? Você imaginar eu vou dizer uma notícia que é a maior notícia que pode ser dada em todo o universo? Tem alguma coisa importante em relação a isso? Tem sim. E sem dúvida nenhuma é a maior e mais importante notícia. Essa notícia, ela trabalha ou ela mostra 4 etapas na nossa vida. E a primeira eu sei que você não vai se sentir muito confortável com ela. Mas eu vou colocar aqui diretamente os textos da palavra de Deus para a gente ler em conjunto. Vamos ler eu e você, para termos a mesma Bíblia. O texto está lá em Romanos, capítulo 10 até o versículo 12. Vamos ler? Como dizem as sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam.
não há mais ninguém, faça o bem, não há ninguém mesmo. Você notou aí as ênfases do texto? Ou ele coloca todo mundo junto, ou ele tira todo mundo da proposta. Ou é todo, ou é ninguém. O que você está vendo aqui é um retrato meu e seu. Nós somos seres que a gente chama pecadores. Aí você pode dizer, espera aí, pastor, eu não sou tão pecador. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse projetor de slides tivesse o poder de projetar o que você pensa. E hoje à noite, nós projetássemos aqui tudo o que você pensou ontem. Você deixaria? Tem gente assim, ó. Sabe como é o nome disso? Vergonha. Vergonha do que eu deixei entrar aqui dentro. Nós não somos só essas pessoas que fazem o que é errado na prática, mas fazemos coisas erradas na cabeça, pensamos. Quantas vezes a gente, se eu pudesse, eu matava fulano? Já pensando assim? Esse é o tipo de pessoa que nós somos. E a Bíblia diz que todos são assim. Mas o que aconteceu? Por que o ser humano ele é assim? O que aconteceu é que a Bíblia ensina que o ser humano decidiu romper. Isso começou lá com os nossos primeiros pais, na história que a Bíblia chama de Adão e de Eva. Eles acharam que podiam viver independentes de Deus, não serem submissos a Deus, não receber de Deus a instrução para o que é certo e para o que é errado. E eles se rebelaram contra Deus. Isso fez com que toda a raça humana tenha se tornado esse tipo de pessoa. Volto às notícias da semana. As notícias que você ouviu no rádio, na televisão ou na internet, a maioria foram boas notícias, não foram? Um monte. Até eu me lembro, há uns bons anos atrás, tinha um menininho pequeno que assistia o Jornal Nacional, era o grande jornal da época, com a mãe. E aí um dia, aquela criança, já perto dos seus 8, 9 anos, chegou para a mãe e perguntou assim: mamãe, no dia que só tiver notícia boa, tem Jornal Nacional? Tem jornais que a gente liga e se espremer a televisão sai sangue. E tanta desgraça. E tantas coisas que acontecem por aí. Esse retrato mostra o tipo de pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. Se você vai numa padaria, imagine lá uma pessoa dá uma nota de R$5 para comprar um pão que custou 3 e recebe um troco de 50. O que ela diz? Hoje é meu dia. Fui para a padaria com 5, voltei com pão e 47. É hoje. E se você estivesse no consultório de um médico e de repente olhasse de lado, só tinha você, uma bolsa, não tem mais ninguém. Você abre na bolsa R$2.500. O que você diz? Não está nada, está tudo desamarrado. O que é que eu digo? Eu digo assim, ó, achado. Ah, como vocês sabem, achado não é roubado, mas não é meu. Isso que está acontecendo, isso é fato real que aconteceu com uma senhora que trabalha com a minha esposa em casa. Ela achou essa carteira e ela procurou documentos, das poucas coisas que tinha,
E essa carteira pertencia a um senhor que tinha recebido o dinheiro da aposentadoria, tinha tirado, botado na carteira e esquecido antes de entrar para ser atendido pelo médico. E ele disse: é o dinheiro do meu sustento do mês. Só que essa senhora, ela é diferente. Por que ela fez isso? Essa é a minha pergunta. Essa é a primeira coisa. Se você perguntar para uma pessoa: você é pecadora? E ela responder: não sou. Sabe o que eu digo? Você está mentindo. Nós somos pecadores. Nós erramos por palavras, por pensamento e por ações. Essa é a primeira verdade da Bíblia. Mas há outras verdades no mesmo texto. Todo mundo sabe aqui o que é uma pandemia, não sabe? Todo mundo passou aqui pela coisa chamada Covid, mas há uma pandemia maior do que a Covid. Olha o que é que a Bíblia diz. Vamos ler todo mundo junto? O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Esse versículo me permite eu ser um profeta. O que é o profeta? É aquele que vai dizer o que vai acontecer, e eu posso dizer o que vai acontecer na vida de qualquer um de vocês. Alguém quer uma profecia hoje à noite? Está com medo da minha profecia? Vai acontecer, não tenha dúvida. Pronto, a senhora, o nome da senhora? Lourdes, você vai morrer. Não me pergunte quando. Isso Deus não me disse. Mas o que Deus me disse foi: você vai morrer. Esse é o texto. Fica um pouquinho em silêncio, senão vai ser difícil falar, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui o que está acontecendo. A Bíblia está dizendo para todo mundo que o pecado passou para todos os seres humanos. E qual é a consequência do pecado? A morte. Por que um bebê nasce e eu sei que ele vai morrer mais cedo ou mais tarde? Qual foi o erro que ele cometeu? Não, ele não cometeu. Ele nasceu por aquilo que os pais deles são. Então, se você tem marido e mulher negros, os filhos jamais terão olhos azuis e cabelo loiro. Herdam as características físicas do pai, mas herdam também as características espirituais dos pais. Se somos seres pecadores, e eu caso com uma mulher que é pecadora, ela vai dar uma luz a uma criança, e essa criança já nasce o quê? Pecadora. Essa é a desgraça. Essa é a desgraça. Gente, morte não é desmaio. A morte incapacita. Você imagine assim: você está num funeral, o morto está lá. Aí você chega assim e pergunta: está confortável? Para o cara que está lá dentro. Essas flores aí estão com um cheiro muito forte, está te incomodando. Se você ouvir isso, você vai dizer que essa pessoa é o quê? É doida, está fora da cabeça dele. Porque não há como o morto fazer nada. Ele não pode fazer. Eu costumo dar um exemplo da seguinte forma. Por favor, me dê esse microfone, por favor, Daniel, aqui. Queridos, vamos imaginar, pensem comigo. Vamos imaginar, isso aqui é imaginação. Esse microfone tem o poder de ressuscitar quem eu quiser. Se eu tocar com esse microfone na cabeça da pessoa que está morta, ela ressuscita, tá bom? Vamos imaginar isso aqui. Agora, só existe uma condição para eu tocar esse microfone na cabeça de uma pessoa que está morta, que ela me peça. O que é que vai acontecer?
O microfone tem poder para ressuscitar? Não? Tem. Eu disse a você que imagine isso, ele tem poder para ressuscitar quem eu tocar. Então, se eu chegar no cemitério e disser assim: posso ressuscitar todos vocês que estão aí, o que me pedir é o primeiro. Não vai ninguém ser ressuscitado. Por quê? Salário do pecado? A morte. Então nós estamos diante de uma situação muito séria. E aqui tem uma gravidade que eu quero que você pare e pense. Eu sou pecador. Esse pecado me afastou de Deus. Esse pecado se espalhou por todos os seres humanos e decretou a morte de todos os seres humanos. Vou dizer uma frase que não é agradável ouvir. Nós estamos num corredor da morte. É uma questão de tempo. Como é que eu mudo isso? Agora eu cheguei na maior notícia que você pode ouvir em todo o universo. Olha o que a Bíblia diz. Leia. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Às vezes a gente não entende isso, mas eu vou dar exemplo da nossa vida. Estou falando bem simples, para você entender a mensagem maravilhosa do Evangelho. Vamos supor que você tomou emprestado 2 milhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas você gastou, viajou, comprou carro, bateu com o carro, comprou iate, o iate afundou, comprou fazenda. Depois de um certo tempo você não tinha mais nada. Quanto é que você deve? 2 milhões. Você pode pagar agora? Não. Não pode pagar. Então, o pecado está mais ou menos nessa situação. Eu pequei, o pecado, por sua vez, trouxe a morte. Como é que eu posso mudar meu estado de morte? Não posso. É aí que vem a maior notícia de todo o universo. Deus decidiu, por Ele mesmo, agir em teu favor. É como se eu fosse um homem muito rico e chegasse e perguntasse assim: quanto é que essa pessoa tomou emprestado? 2 milhões. Quanto é que ela deve? 2 milhões. Vai presa? Vai presa porque não pagou. Eu pago. Se eu pagar o que você deve, quanto você deve? Nada. Porque eu quis pagar. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora vejam, quanto eu perdi? 2 milhões. Para eu pagar o que você devia, eu perdi 2 milhões. É isso que aqui está dizendo. Deus provou o quanto me ama. Ele assumiu o meu débito, assumiu a minha culpa. O salário do pecado é o quê? Ora, se Jesus assumiu a minha culpa, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Porque eu devia. Mas aqui tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Quem é Jesus? Qual é a data de hoje? 7 de agosto de quê? 2022. Quando foi que começou a contar essa história? 2022 anos a partir de quem? Ah, é? Quer dizer que eu não assino nada quando eu boto data sem dizer que Jesus existiu? É isso mesmo. Os 2022 anos que você está vivendo hoje é depois de Cristo. É o único em toda a história da humanidade que dividiu ela em duas. Antes dele e depois dele. Todo aluno na escola aprende isso. Antes de Cristo e depois de Cristo. Vejam que verdade. Cristo é real, mas ele não é só um homem. A verdade bíblica aqui diz: mas quem é que prova o seu amor? Deus.
Deus prova o seu amor para conosco, que Ele fez o quê? Ele deu a Cristo. Há um versículo muito, muito conhecido na Bíblia, que está escrito no livro de João, versículo 3. Foi Jesus que disse. Ele disse que Deus amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que qualquer e toda pessoa que creia nele não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Uau, que coisa, que notícia! A morte não é o fim da minha vida. Se Cristo está em mim, aquilo que era desgraça, agora tem um anúncio de graça. Graça é favor que eu não mereço. Alguém me dar alguma coisa que eu não mereço. Sou pecador. Olha esse outro texto. E porque eu sou pecador, olha o que aqui diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que presente é esse? Como é que eu recebo esse presente? Essa é a pergunta de hoje à noite. Como é que quem quer esse presente? Opa, todo mundo, já tem gente levantando a mão. Eu quero. Olha, se a gente está buscando remédio para câncer, imagina a solução para a morte. Meu amigo, minha amiga, você vai dizer comigo, pastor, o senhor não estava enganado quando começou dizendo que a sua palavra desta noite era a maior notícia que o ser humano pode ouvir em todo o universo. Eu tenho como salário, como consequência dos meus pecados, a morte. Mas há um presente que é de graça, que Deus nos dá em Cristo, que é a vida eterna. O que é que Deus pede de nós? Chegamos na parte final. Esse é o texto. O que é que Deus espera de nós? Leia. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Oba! É isso que Deus quer de mim? Só que eu preciso explicar algumas coisas para você. Quando a Bíblia diz assim, Jesus é Senhor, a gente precisa entender que o significado da Bíblia não é o mesmo da palavra Senhor hoje. Se você for a uma repartição pública, tem um homem lá dentro que você não sabe o nome, quer falar com ele, como é que você chama aquela pessoa? Senhor, mas eu pergunto, ele manda em você? Ele determina as coisas que você faz? Ele tem autoridade sobre você? E por que você chamou ele de Senhor? É porque hoje em dia a palavra Senhor, no nosso falar, no nosso português, é um pronome de tratamento, de respeito. Mas não foi assim no passado, mesmo na língua portuguesa. Nós vamos aí 300 anos atrás, onde existiam os engenhos de cana-de-açúcar. Como era chamado o nome do dono do engenho? Senhor do engenho. E o senhor do engenho, quando ele falava uma coisa, era o quê? Lei. Se ele mandasse plantar, plantava. Se ele mandasse arrancar, arrancava. Se ele mandasse matar o escravo, matava. Ele era a última palavra. Este é o significado da Bíblia. Você pode mudar a palavra Senhor para dono. Então olha a primeira frase, tira a palavra Senhor e bote dono e leia de novo. Se você disser com a sua boca, Jesus é dono. Ai, para aí. Se Jesus é o seu dono, vai mudar muita coisa. Eu não posso tomar mais decisões sozinho. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não compro mais o que eu quero.
Eu não digo mais faço ou não faço, porque eu tenho um dono. Se você tem um cachorro, um gato, uma galinha em casa, não sei o quê, quando é que ela come? Quando você deixa. Quando é que o animal entra na sua casa? Quando você quer. Em outras palavras, porque você é o dono, você faz o que você quiser. Esse é o exemplo que Jesus Cristo está nos dando hoje, nesse texto. Se você abrir a sua boca e entregar a sua vida nas mãos de Deus, e dizer: Senhor Jesus, o Senhor agora é o meu dono. Eu vou lhe dar um exemplo para você entender um pouco disso aqui. Dá para a gente compreender. Tinha um homem rico na Inglaterra, na época da escravidão, e ele lutava contra a escravidão. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro dele, quando estava na praça de escravos, o que o dinheiro dele permitia, ele comprava e dava a carta de liberdade para aquelas pessoas. E ele olhou um escravo e disse: esse comprou. Quando ele comprou, aquele escravo sabia falar a língua inglesa e disse: vocês ingleses são orgulhosos, mostram toda essa postura de vocês, mas não respeitam ninguém, compram gente como se fosse bicho. Aí aquele homem olhou para ele e disse: não comprei você para ser meu escravo, comprei você para ser um homem livre. E deu a carta de liberdade para ele. O escravo pegou, olhou e disse: antes eu seria seu escravo pela lei, obrigado, imposto. Agora eu serei o seu escravo pela minha vontade o resto da minha vida. Isso é isso dizer para Deus: Seu Deus, o Senhor morreu na cruz no meu lugar, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor perdoou os meus pecados, e o Senhor está perguntando se eu quero esse presente. A resposta é sim, e eu vou te servir para o resto da minha vida. Então, como é que eu faço isso? Se com a tua boca, se eu declarar isso a Deus, e se eu crer que Jesus Cristo tem poder para fazer o que Ele fez, eu sou salvo. Queridos irmãos e irmãs e amigos, esta é a mensagem da fé cristã. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o objetivo e a missão desta igreja. Conta isso para o maior número de pessoas. E hoje, a partir de hoje, você não vai poder dizer: nunca me falaram sobre isso. Você ouviu. E a palavra de Deus diz assim: quando ouvires a palavra do Senhor, não deixe o seu coração ser duro. Curve sua cabeça, vamos orar. Você viu que eu não posso pedir por você, é com a sua boca. Se essa mensagem fez significado na tua cabeça, se essa palavra foi clara, se o Espírito de Deus falou no seu coração dizendo: eu quero você, receba o meu presente, creia em mim e me chame de Senhor. Se você entendeu aonde você está mesmo, ore assim. Ore assim. Repita esse versículo aqui: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor é Deus e ressuscitou dentre os mortos. Eu creio que o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Hoje aqui nessa igreja, eu estou orando dizendo:
O Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu dono. Abraça-me e me recebe como um teu filho, como a tua filha. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Se você fizer essa oração sincera do seu coração, pastor Daniel e outras pessoas da igreja vão querer saber se que você orou. Vão querer, sabe, te ajudar a continuar. Ou você estava numa situação que precisava reajustar a sua vida em termos do Evangelho. Procura pastor Daniel, presbítero Wellington, onde é que ele está? Está ali. Presbítero Sérgio, onde ele está? Está lá fora, ele não está vendo. Presbítero Guilherme, onde ele está? Fique em pé, por favor. Procure esses homens. Diga, olha, eu orei daquele jeito lá. E agora? O que a Bíblia ensina para mim? A mensagem que você ouviu nesta noite é a maior notícia que um ser humano pode ouvir em todo o universo. Amém. Deus lhe abençoe. Nós vamos ter o momento agora da Santa Ceia. Quem vai ministrar esse momento é o reverendo Ronaldo. Reverendo Ronaldo é o pastor principal da Igreja Presbiteriana de Cascaiada. E Deus utilizou fortemente o reverendo Ronaldo para abraçar esse projeto desde o começo. E tem sido uma parceria maravilhosa que Deus tem firmado. E eu sou muito grato pela vida dele e pela vida da Igreja Presbiteriana de Cascaiada. Então agora está com você, meu irmão. Graça e paz, amados do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor que nos permite essa noite ouvir sua palavra e sermos exortados a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus Cristo fez por nós e de forma tão clara podemos hoje crer naquilo que Ele fez. E o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele convidou os seus discípulos para tomarem uma refeição. Essa refeição é aquilo que nós temos chamado de ceia, a ceia do Senhor. E ela é do Senhor porque ela não pertence a esta igreja. Ela pertence a Jesus Cristo. Ela pertence àquele que criou os céus e a terra e àquele que se entregou em nosso favor. E o seu apóstolo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 11, instrui a igreja com respeito a isso. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa refeição da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, a partir do versículo 17. Se você tem a Bíblia em suas mãos, você pode abrir para acompanhar a leitura comigo. O apóstolo Paulo escreve: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Agora presta bem atenção,
o que Paulo nos ensina diante do mau comportamento da igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é uma refeição que é um privilégio da igreja do Senhor Jesus Cristo, daqueles que professaram a sua fé, tendo recebido o batismo, e que agora também participam da mesa do Senhor. Nós não cremos que o pão será transformado em corpo, nem tampouco que o cálice será transformado em sangue, mas nós cremos que a fé nos transportará para diante de Cristo e receberemos dele bênçãos espirituais. Somente aqueles que com fé comem e bebem, que recebem essas bênçãos. Mas o contrário também é verdade. Aqueles que comem e bebem sem essa fé, sem o discernimento do que estão fazendo, estão tomando juízo para si. É nesse sentido, portanto, que nós queremos convidar a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, a igreja evangélica, que reconhecidamente professa a fé que acabamos de ouvir da parte do pastor Sérgio Lira. E é claro, aqueles que já pertencem à membresia desta igreja, para que tomem assento na mesa do Senhor, para que possamos juntos comer e beber do seu corpo espiritual. Eu quero convidar os presbíteros, presbítero Sérgio, presbítero Guilherme, presbítero Wellington, vai tocar? Então, vou pedir ao presbítero Bruno que nos ajude aqui também. O presbítero Igor também para nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. E assim nós vamos nos preparar. Eu vou pedir que aqueles que vão participar fiquem em pé. E assim os presbíteros também vão reconhecer aqueles que estão preparados para esse momento de recebimento da ceia do Senhor. pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa do reino de Deus. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos
cearmos à mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. O pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos a mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio da alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerá. Estão em minhas mãos e não se perderão. O meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. O meu sangue derramado, meus pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Vamos ficar em pé. Esse é o momento em que podemos provar do sinal visível de uma graça invisível, da graça de sermos acolhidos como família de Deus. Aqueles que hoje não podem ainda provar disso, que desejem isso, que desejem provar do pão e do cálice, na certeza de que ser família de Deus, estar no corpo de Cristo, é algo incomparável. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de termos, ó Deus, assento à mesa, por podermos sentar com teu Filho Jesus Cristo e espiritualmente nos alimentarmos dele. Abençoa-nos, ó Deus, agora, enquanto como povo declaramos que somos teus, que essa aliança maravilhosa que fizeste ao partir o corpo do teu Filho e derramar o seu sangue em nosso favor, é algo que nos abençoa hoje. 2000 anos depois, é verdade. E nós podemos provar isso tomando do pão
e do cálice e declarando que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está voltando. E nós aguardamos isso ansiosamente. Maranata. No nome dele que nós oramos. Amém. Comamos dele todos. Semelhantemente, tomemos. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de participar desse momento. Pelo privilégio de participar da tua ceia, Senhor Deus, que é algo simbólico ainda do que vai acontecer, ó Pai, no teu reino, na tua presença, onde o pão e o vinho serão abundantes, Senhor Deus, onde não mais viveremos pela fé, ó Pai, sim por vista, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio enorme que o Senhor nos concede. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos sentar? Vamos chegando no final desse culto para fazer uma oração de encerramento e com a bênção, para a gente finalizar o nosso culto. Eu queria chamar o reverendo Sérvulo. Sérvulo foi parceiro também nessa caminhada, me deu os conselhos desafiadores, não é, Sérvulo? E hoje a gente poder estar celebrando esse momento aqui é um privilégio muito grande. Vamos orar então, irmãos. Nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, porque o Senhor nos vocacionou, nos chamou como teu povo, para que possamos, Deus, anunciar as tuas maravilhas, as obras das tuas mãos, para que como teu povo estejamos aqui nesse mundo, Deus, revelando a boa notícia do teu evangelho. Louvamos, ó Pai, por esse dia aqui e rogamos ao Senhor que, em nome de Jesus, a tua boa mão esteja estendida sobre essa igreja que nasce aqui, todo o trabalho, cada pessoa, cada irmão envolvido, Senhor, que o Senhor mesmo conduza, renove as forças, dê o entendimento, discernimento, Senhor, em todo o caminho e cada passo que essa igreja dará aqui, nesse lugar, anunciando, Pai, as tuas verdades e que o Senhor mesmo dê a graça de que eles possam viver aqui como igreja do Senhor, nesse lugar. Nós te rogamos assim em nome de Jesus, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão que vem do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado em cada canto dessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Nosso culto está encerrado. Vou apenas dar alguns rápidos avisos. Gente, nós estamos começando isso, né? Tem muitos de vocês, para mim, são desconhecidos, e eu não quero que isso permaneça assim por muito tempo, né? Aqui o papelzinho que vocês podem colocar para a gente poder ter o contato de vocês é o início dessa caminhada. Esse culto também não é único. Bem-vindo, todo domingo agora vai ter. 6h30, aqui nesse mesmo local, né? A gente vai dar continuidade. E a gente quer começar as nossas atividades, né, aos pouquinhos. No mês de setembro a gente vai começar uma escola dominical, que vai ser no meio da tarde. A gente já dá uma emendada com o culto. A gente quer fazer uma escola bíblica que começa de 4h30 da tarde. A gente fica até às 6, tem um intervalo, um lanche junto, depois a gente já começa o culto. Mas isso é só no mês que vem. A gente está organizando alguns pequenos grupos para a gente poder funcionar durante a semana. Nessa semana que vem, a outra, a gente vai começar um culto de oração. Então, aos pouquinhos, a gente vai começando a colocar a coisa para funcionar, a gente para se conhecer.
eu estou à disposição para vocês, se quiser a gente marcar um momento para a gente poder conversar, né? Não vá-se embora correndo. A gente preparou uma surpresinha para vocês, né? Uma lembrancinha para cada um de vocês. E quem quiser também, que não preencheu o papelzinho dos visitantes, tá certo? Você pode preencher agora também, não tem problema, e entregar para as moças da recepção, que a gente vai conseguir entrar em contato com vocês. Mas quero agradecer a presença de cada um de vocês, que Deus possa ser cada vez mais presente e abundante na vida de cada um de vocês. Deus os abençoe.